e Paulo Brax ameaçado no Clube Atlético Mineiro. Falo também sobre o Atlético Mineiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro tem negociações avançadas para receber um caminhão de dinheiro. O motivo? Um acordo dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos. O Galo está repassando 10% dos seus direitos para a Sport Mídia, informação divulgada em primeira mão pelo Fred Augusto. Esse movimento acontece em paralelo à saída do Galo da Libra para a entrada na FFU, já explico sobre essa situação. Queria voltar primeiro a esse acordo de 50 anos, com a cessão de 10%. Esse acordo prevê direitos de transmissão de TV, além de placas de publicidade. As cifras envolvidas não foram divulgadas e é mais uma intenção, mais um andamento, encaminhamento do Atlético em busca de novas receitas. Galo que vai receber nos próximos dias um aporte de muitos milhões de reais de Rafael e Rubens Menin, com a intenção de diminuir as dívidas bancárias. Sobre a saída do Atlético da Libra e o acordo para FFU. Há dois entraves. O primeiro deles, necessidade da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O segundo, uma cláusula 4.10.2 da Convenção do Condomínio Forte União, que exige quórum de 90% dos votos para aprovação de novos membros. O Atlético depende dessa burocracia para ser aprovado na FFU. Existe um movimento grande de saída de clubes da Libra rumo à FFU. Grêmio, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os mais fortes candidatos a fazer essa migração. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax começa a correr risco de demissão. O CSO, ou o homem forte do futebol do Galo, tem sido muito criticado por conta da falta de resultados. Nesse sábado, derrota para o Vitória por 2-0 em Salvador. O time tem só 5 pontos em 18 possíveis no Campeonato Brasileiro. E a troca no comando técnico, que não funcionou, só aumenta a pressão pela demissão do Paulo Brax. Até porque todos os seus reforços contratados para 2026, só 3 acabaram dando certo. Foram eles Renan Lodge, Maicon e Vitor Hugo. Desde que foi contratado pelo Atlético, Paulo Brax trouxe 18 contratações e bem poucas acabaram dando certo. Eu vou citar a lista para você tirar suas próprias conclusões. Foram 3 laterais, Caio Paulista, Preciado e Lodge. 3 zagueiros, Juan Tressolde, Vitor Hugo e Ivan Roman. 5 meio-campistas, Alexander Renier, Maicon, Vitor Hugo e Tomás Pérez, além dos atacantes Biel, Dudu, Minda, Cassierra, Rony, Coelho e João Marcelo. Alguns desses jogadores já nem fazem mais parte do elenco atleticano. Para piorar a situação, tá viralizando um vídeo da Galo TV em que o Paulo Brax fala no vestiário e os jogadores dão quase nenhuma atenção ao dirigente. De 0 a 10, que nota você dá para o trabalho do Paulo Brax? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O Vitor Hugo, zagueiro, teve uma pequena lesão muscular, então, por mais que seja pequena, para quarta-feira, possivelmente também não joga o Vitor Hugo. E aí, sem Juan e sem Vitor Hugo, ele teria o Ivan Roman e o Alonso, que até começaram hoje. E o Lianco, né? Será que pode voltar o Lianco nesse sufoco aí que o Galo tá, né? Sem zagueiro para quarta-feira, Thiago? Olha, eu acho que a gente tem que abrir um capítulo aqui também especial pro senhor Alonso. Cara, o primeiro gol é mesmo assim, desculpa, infantil dele, um negócio, sabe, é bizonho o Alonso. E não é de hoje. O Alonso, na passagem anterior dele, já tinha sido bem ruim. Bem ruim, pra ser comedido. Aí ele volta com aquela imagem, todo mundo, torcida, imagino que a diretoria do Alonso de 2021. Volta mal Alonso. E continua sendo o Alonso da segunda passagem. Mas muito abaixo, Edu. Sabe quem é o menor? Passar dele é uma molezinha, velho. Sabe quem é o menor culpado nessa história toda? O Alonso. É o Alonso. Porque ele tá jogando isso, porque ele não consegue jogar mais que isso. Só que ele tá aí, cara. Ele tá aí no elenco. Ele vai ser usado. O Cláudio acabou de falar que pro próximo jogo o Vitor Hugo tá lesionado e o Juan tomou o 3º amarelo. Quem vai jogar? Olha o Alonso aí. Ele tá no elenco. Se ele tá no elenco, uma hora ele entra. Aliás, ele tem entrado muito. Ele é o menor dos culpados, Thiago. Se eu sou um péssimo comentarista e eu tô comentando todos os jogos,
A culpa não é minha, não. A culpa é de quem me escala. De quem te trouxe de e volta? De quem me trouxe, de quem me deixa aqui na rádio, sabe? Se eu sou um mau profissional na Itatiaia e tô toda hora no microfone, eu sou o menor dos culpados. O maior dos culpados é quem me contratou, é quem me escala. A mesma coisa acontece num time de futebol. Se o jogador não tá rendendo nada, se a cada jogo fica claro pra todo mundo que ele tá mal, mas ele tá todo jogo lá, ele não é o culpado. Alonso, você não tem culpa, cara. Você tá jogando mal, mas a culpa não é sua, não. Quem tá jogando mal não entra. Quem não tá entregando não deveria jogar. Então a culpa é de quem escala, mas principalmente quem deixa ele no elenco. Tá aí o Alonso. Ele vai ser a alternativa pro jogo contra o São Paulo. Tomara que faça um grande jogo. E eu repito, a culpa não é sua, Alonso, não é sua. É da natureza. Ô, Thiago, vamos falar baixinho aqui. Ô, Thiago, vamos falar baixinho aqui, mas o Alonso não foi embora também porque não teve proposta, né? Mas vai ter proposta como? Com essa bolinha? Que proposta vai ter? Não, mas se tivesse alguma coisa em janeiro, você tem dúvida que o Atlético negociaria? Mas tem contrato, né? Quando foi feito o contrato, tem contrato. Agora, no meio do ano, aí as coisas podem, quem sabe, né, Thiago, caminhar, porque parece que as coisas vão ficando difíceis, né, para a permanência aí desse jogador. Não dá. O Edu, ele tá falando a respeito do Alan Franco. Que dia vocês vão falar do Alan Franco? Eu não vi o jogo contra o Inter, mas vi depois muitas críticas a ele. E agora ele pergunta novamente. E aí eu pergunto a você. O Alan Franco está sobrecarregado? O Alan Franco está mal mesmo, como cita aqui o Eduardo Brigolini no YouTube, hein? Tô pegando aqui a mensagem dele no YouTube, no Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. Você interage com a gente aí. Tá mal o Alan Franco? É culpa do Franco? É culpa do sistema que tá pegando com o Alan Franco, que até outro dia era o melhor jogador do Atlético? Cara, quando o time vai mal coletivamente, um monte de jogador bom começa a ficar ruim. Isso é fato. O Alan Franco, ano passado, foi um dos principais jogadores do Atlético. Alan Franco, pelo menos, Thiago, é um cara que não se omite, se entrega o jogo inteiro, é um líder desse elenco, joga como primeiro volante, como lateral, como segundo volante, como foi hoje no primeiro tempo. Aliás, foi quem mais apareceu na área adversária. Eu acho que a crítica ao Alan Franco, pesar a crítica ao Alan Franco, é direcionar a crítica de maneira errada. Você pode criticar o Alan Franco tecnicamente. Ok, tecnicamente ele não é uma sumidade. Mas ele é um cara que se dedica muito ao Atlético. Ele não se lesiona. Ele não rouba o clube. Ele tá sempre pronto para jogar. Ele entrega, ou pelo menos, ele consegue fazer mais de uma função dentro de campo. Não é o Alan Franco que o torcedor tem que direcionar a porrada, não, cara. O Alan Franco tá quebrando muito galho. Muito galho. Se o Alan Franco passa a ser um dos jogadores mais importantes do Atlético, diz muito sobre o Atlético. Eu vou ser muito sincero. Do mesmo jeito que eu não acho que a culpa é do Alonso, ele tá aí, ele vai ser usado, eu não vou apontar crítica pro Alan Franco, não. Eu não acho. Eu acho o Alan Franco tecnicamente abaixo. Mas é um cara ótimo para se ter no elenco. E como o elenco tá desfalcado de um monte de gente da posição, o Alexander tá voltando agora, o Maicon se lesionou, o Pérez só começou a jogar agora. Aliás, boa surpresa, né? Boa, hoje fez um bom jogo de novo, mas estava amarelado, acabou tendo que sair. Mas o Alan Franco tá sempre aí, cara. Então não dá. As críticas, elas precisam ser feitas, evidentemente. Tecnicamente, acho justas, vou fazer a observação ao Alan Franco, mas é o tipo do cara que eu não vou criticar, não. Se não fosse o Alan Franco, a coisa tava pior ainda. O Eduardo Brigolini tá registrado. Segundo ele continua insistindo que o Alan Franco sempre foi mal, nunca agrega em nada. Eu também tô com o Edu, não concordo contigo, não. Acho o Alan Franco muito... No mínimo útil. Isso, e não foge, né? Você vê que o Alan Franco não foge do jogo, não. Ele não se omite, mas tá registrado aqui no YouTube. Já vou registrar também a galera, hein? Ouviu o seu áudio aqui, ó, no 99651. Gustavo Scarpa. Cara, ninguém duvida da qualidade do Scarpa. Ele lá vai aí pra mais um ano de Atlético, 2 anos e meio já de Atlético, eu acho, né? Chegou na metade. 23. 23? Foi no início de 23 ou no final de 22? Ele joga o Mineiro com o Milito. Aí ele faz um gol na final. Aquilo é 24. Então, 24, 25. Então ele chegou a 24. Então ela vai pra terceira temporada. Olha, eu sempre defendi o Scarpa, acho ele muito bom de bola. Mas a carniça hoje foi demais. Sabe?
Errou tudo, cara. E assim, do mínimo que você espera do Scarpa é a bola parada. Você pode falar tudo do sistema, não ajuda, Scarpa. Já tentaram de tudo, hein? Scarpa pelo lado, Scarpa pelo centro, Scarpa adiantado, Scarpa voltando. Não dá certo. Aí é o coletivo, ok, você pode analisar. Mas, pô, o mínimo é a bola parada. Ele não tá acertando escanteio. Não acerta uma falta, cara. E quase sempre Scarpa das críticas, né? Entendeu, né? Entendeu. Mas hoje foi muito mal, né, Thiago? Hoje não, senhora. Tem sido, cara. É assim, não justifica pedir Scarpa no time titular, sabe? Mas é que são muitos os jogadores que estão mal. Hoje o Reinier teve mais uma chance, foi muito mal outra vez. Nossa, também apagadíssimo, O Dudu entrou muito mal. O Hulk, a exemplo do Franco, não se omite, tá toda hora buscando bola, pedindo uma... Mas eu espero muito mais do Hulk, tá? Muito mais do Hulk do que eu tenho visto. Espero muito mais. O Hulk precisa necessariamente entregar mais do que tem entregado. E vamos ser sinceros, né? A hora que esses caras entraram hoje, o time piorou. O segundo tempo do Atlético foi muito pior do que o primeiro tempo. A hora que o Hulk entrou, que o Dudu entrou, que o Cassier entrou, o time piorou. Então, o primeiro tempo com os outros jogadores, o Atlético ainda teve ali pelo menos 20 minutos de um futebol que enganou a maioria das pessoas até o gol do Vitória, quando a coisa desandou. Mas o Scarpa realmente tem jogado com currículo, Thiago. Scarpa tem jogado com currículo, às vezes pedem como titular, não pode sair do time por causa do currículo, de algumas assistências aí minguadas, mas é o que eu falo sempre, eu não individualizo crítica. O Scarpa é mais um que não está entregando nesse Atlético. O Luiz Carlos Neuvan tá aqui no chat do YouTube, hein? Tatiá Esporte, Tatiá... Pra quem não entende tanto espanhol, falou que estava controlado o jogo. Primeiro tempo, saiu o gol do Vitória, o Galo acabou emocionalmente perdeu um pouquinho, né, no jogo. No final do primeiro tempo até chegou a jogar um pouco melhor e no segundo tempo o Galo não conseguiu finalizar, né? Não foi efetivo para incomodar a equipe adversária. Então, análise dele. Eu perguntei, né, Thiago? Tem gente de treinar? Falei, não, mas não é só treinar correndo em campo, né, Thiago? Tem gente de treinar conversando também, mostrando, conversando, passando, olha, esse aqui eu gosto de jogar mais aqui, tá dando errado isso, aquilo. É mais na conversa mesmo, que ele vai tentar ajustar esse Galo para pegar o São Paulo, que é o líder do campeonato, quarta-feira na Arena MRV. Em nome do nosso pós-jogo 7K. Ouvimos o técnico do Galo para 7k.bet.br. Ô, Edu, ele se agarrou, em grande parte da entrevista, a um recorte muito pequeno do jogo, em que ele não deixa de ter razão, em que o Atlético, até tomar o gol, fazia um bom jogo, criava, teve algumas oportunidades. Mas eu acho que é um recorte muito pequeno para servir como análise do jogo todo. O Atlético tomou o gol com 20 minutos? 19, 20 minutos. Quer dizer... Até tomar o gol tava ótimo, tá tomar o gol com a linha baixa. Quer dizer, sabe, ok, mas o time não pode desmoronar porque tomou um gol e acabou o jogo com 20 minutos. Mas eu acho que ele explicou bem o que aconteceu no jogo e foi realmente o que aconteceu, Thiago. Depois o Atlético toma um gol que não pode tomar e ele falou, são erros que o futebol não perdoa. E se desestabilizou, se desorganizou em determinado momento e aí o Vitória fez o gol, o jogo que ele ama, né? Mas daí é que eu tô dizendo, não pode estabilizar, não pode... Poxa vida, nós estamos falando da elite do Campeonato Brasileiro. Sim, eu também acho que não pode. Vacilo daquele. E aí, pumba, caiu, já que tava fazendo um bom jogo, tá controlado, de repente desmorona o time do Atlético. É que time grande, quando tá mal, Thiago, e é o caso do Atlético, está mal, você toma um gol, mentalmente você vai lá embaixo. A parte mental no futebol é cada vez mais falada, mais cobrada, mais trabalhada. Isso vale pro Atlético e para qualquer outra equipe. É que o tempo não perdoa esse tipo de coisa, né? A gente tá falando da 6ª rodada do campeonato, em que o Atlético tem mais pontos do que jogos. Aliás, tem mais jogos do que pontos. O Atlético tem 5 pontos e 6 jogos. E a pior campanha, como acabamos de dizer aqui... Desde o rebaixamento. Desde o rebaixamento, cara. Isso é grave. É muito grave, é muito grave. Quer dizer que o Atlético vai brigar contra o rebaixamento em 2026? Eu poderia dizer que tá cedo. Mas no momento o Atlético tá brigando contra o rebaixamento, irmão. O Atlético tá brigando para fugir de zona do rebaixamento. E futebol você tem que viver o momento. Não é vir com o discurso, não, gente, tá muito cedo. Não dá para falar em briga contra o rebaixamento na 6ª rodada. Não dá, cara. Na 6ª rodada você tem 5 pontos e tá brigando contra o Z4. Se você quiser um recorte diferente disso,
basta analisar desempenho. Vamos deixar a matemática, é só o início, tem muito ponto ainda. Meu amigo, o desempenho do Atlético é ruim demais. É o principal ponto. É o desempenho, cara. Você tocou no De X onde da você questão. cria esperança que esse time pode brigar em cima da tabela com o que tá jogando, ou com o que jogou até agora? Exatamente isso, Thiago. Porque se o Atlético tivesse perdido ao acaso, como o Inter massacrou o Atlético mandou aqui, 5 bolas na trave. aí o goleiro adversário pegou tudo, você perdeu o jogo. Pô, é futebol, né? Mas é futebol justamente ao contrário. O Inter mereceu vencer o Atlético venceu. Hoje o Atlético não mereceu vencer o Vitória, que também não fez um grande jogo. O jogo foi horroroso. E a gente tá falando de um jogo horroroso contra o Vitória. Não é um jogo horroroso contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Você poderia fazer um jogo de igual para igual, não. O Atlético fez um jogo de igual para igual contra o Vitória. O Atlético fez um jogo de igual para igual contra o Remo. O Atlético foi pior do que o Inter, que tá vivendo uma fase muito ruim. Então é isso que preocupa, cara. É isso que deixa o torcedor de cabelo em pé. É isso que faz com que a gente critique, com que a gente aponte erros, aponte problemas e com que o Barba dê uma entrevista tentando encontrar justificativas onde não tem. Não existe justificativa. O Atlético tem muita coisa a ser melhorada. Ele falou aí de treino, de conversa, de vídeos, mas pelo visto não tá adiantando muito, cara. Não tá adiantando porque não sai do lugar. Olha, Campeonato Brasileiro 52